Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Como está a sua meditação? Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa, de certa forma vamos iniciar uma nova etapa e nós vamos começar a falar sobre algo que é a caridade, que as pessoas enaltecem muito a questão da caridade e muitos consideram a caridade como o caminho para a libertação único. Nós entendemos que não é bem assim, mas de qualquer forma, vamos refletir a respeito da importância, sim, dessa caridade. Eu peço, antes de tudo, que você deixe um like aí para nós, que você compartilhe esse vídeo, que você faça comentários, tudo é muito bem-vindo, ok? Então vamos lá? Sim, caridade é um dos caminhos principais para se encontrar, de fato, a libertação. O grande problema é a consideração, a interpretação ou o entendimento do que é caridade. Porque a maior parte das pessoas considera que caridade são obras assistenciais ou atividades em favor do próximo. E, na verdade, a caridade é algo muito mais profundo que isso. Então, nós começamos fazendo uma pergunta que eu faço para mim, peço a você que faça para você: o que é caridade, de fato? A visão que a sociedade nossa, a sociedade moderna, a sociedade ocidental principalmente, nos traz da caridade é que caridade é fazer coisas, cada vez mais coisas em favor do próximo. Ótimo, né? Então nós imaginamos, por exemplo, que um homem construa casas populares, construa um albergue, faça pontes, ou enfim, conduza esse trabalho, né? Construa asilos, escolas. Para nossa visão, né? Para nossa visão, isso daí é um homem que fez muita caridade. Tá. Jesus Cristo não construiu nada, que se saiba, né? Não construiu nada. Jesus é o exemplo maior de caridade, é o exemplo maior de doação. Jesus não construiu casas, não construiu albergues, Jesus não escreveu livros, Jesus fez pregações, no fundo, para grupos pequenos de pessoas e não para milhões de pessoas como hoje as redes sociais, a mídia nos favorece para fazer. E, no entanto, Jesus é o maior exemplo de caridade do nosso planeta. Qual é a diferença, então, desse homem que construiu um monte de coisas que pode ser, a hora que esse homem que nós estamos citando hipoteticamente, um homem que construiu um monte de coisas, ele pode ter construído isso através de desvio de verbas, ele pode ter construído pontes que não levam a lugar nenhum, ele pode ter construído albergues que, no fundo, lá dentro maltratam as pessoas, escolas que não ensinam a verdade. Enfim, nós temos uma outra visão do conteúdo, da qualidade. Jesus, embora não tenha feito nada de material, Jesus deixou para nós o Evangelho, o seu Evangelho. O seu Evangelho é a nossa ponte, o nosso caminho de libertação, é o nosso abrigo, né? O nosso albergue, abrigo seguro, é o nosso caminho verdadeiro. Eu falei anteriormente, contei em aulas passadas a história de Ramana Maharishi, também muito semelhante a Jesus nesse aspecto da caridade. Ramana não fez nada assim de material, ele não fez absolutamente nada, porém ele mostrou um caminho de conexão com Deus, ele inspirava pessoas. Para você ter uma ideia, o local onde ele ficava, pessoas do mundo todo vinham lá para Arunachala para simplesmente se inspirar, se beneficiar daquelas emanações superiores
produzidas por aquela alma plenamente conectada com Deus. Então, nesse momento, nós conseguimos entender um pouco qual é a diferença na caridade, e eu te peço a você que tome consciência, porque é importante sim, a caridade é um caminho sim para a religação com Deus, mas o que se fala de caridade hoje é uma ideia falsa, absurda, de trabalho em troca de um benefício. É como se a gente tivesse, nós temos o tempo, né? O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, como se nós estivéssemos vendendo o nosso tempo para ganhar um lugar no céu. Ou seja, aquela ideologia antiga do catolicismo antigo de vender lugares no céu, ela continua de certa forma. Ela continua atrelada a ideia de servir, né? Eu vou passar horas ali, vou passar horas fazendo algum trabalho para o meu próximo, eu vou passar horas, sei lá, dando passe ou organizando cestas básicas para as pessoas carentes, e com isso eu ganhei um lugar no céu. Me desculpe, eu não concordo com isso. Não é verdade. Isso não é e nunca foi verdade. Não são as horas, afinal de contas, as mesmas pessoas espiritualistas que falam da importância da caridade, essas mesmas pessoas deveriam compreender que o céu, que o lugar no céu, que a felicidade plena, ela não é algo que a pessoa vai buscar como um prêmio em algum lugar no universo. Não é verdade. O céu, a felicidade está aqui, está dentro de você. E quando você presta a caridade simplesmente pela sensação extremamente agradável de poder olhar e enxergar Deus em uma outra pessoa, em um animal, né? Tem pessoas que se entregam a causas ambientalistas. Quando a pessoa se entrega a fazer aquele trabalho, considerando o próximo, considerando o mundo que o cerca como Deus, essa pessoa sim, ela consegue achar uma felicidade interior, ou seja, a felicidade não está naquela agonia, a felicidade não está naquele comércio da caridade, não está, a felicidade está num suspiro interior, num encontro consigo mesmo através do outro, seja ele uma pessoa, seja ele um vegetal, seja ele um animal, que você está ali reconhecendo Deus nele. Então, claramente, se você busca a felicidade através da ação, isso é Karma Yoga, então é muito importante entender que essa ação parte primeiro de dentro de você, de uma aspiração, de um anseio, de uma inspiração superior e não de uma obrigação de servir. Então, vamos separar muito bem isso, porque tem pessoas que acham, e eu digo com certeza, porque são muitas pessoas que estão nessa ilusão de achar que estão com uma carteirinha ali, né, uma carteirinha imaginária, e que cada segundo ou cada hora de trabalho em favor do próximo a pessoa vai ganhar um carimbozinho, como agora nós fazemos, né? Nós fazemos, sei lá, atuamos aí com o nosso cartão de crédito e cada vez que nós gastamos, né? Cada vez que nós gastamos alguma coisa com o cartão de crédito, nós acumulamos ali uns pontos, umas milhas. E a gente imagina, e na minha opinião é algo muito equivocado, nós imaginamos que é a mesma coisa, que nós vamos lá fazer alguma coisa supostamente boa para o nosso próximo e nós estamos passando o nosso cartãozinho e ganhando umas milhas no céu. Ou seja, a mesma ilusão infantil da Idade Média,
ela continua conosco quando a gente não consegue separar o joio do trigo, né? Aquela mesma ilusão de alcançar um lugar no céu através de algum tipo de atividade nos persegue hoje em dia de uma outra forma. Se você faz algum trabalho em favor do próximo, seja ele, volto a dizer, seja ele as plantas, o meio ambiente, seja ele as pessoas, seja ele os animais, por exemplo, enfim, o que você faz em favor do próximo, o próprio ato de fazer já te dá, quando você faz por uma aspiração pelo coração, aquele próprio ato já é o seu pagamento, já é o seu lugar no céu. Porque o seu lugar no céu são aqueles minutos, ou aquelas horas, ou aquele momento mágico em que você está servindo, se reconectando com Deus através de algo, alguém que está fora de você. Esse é o seu momento mágico, esse é o seu momento de comunhão com Deus. Essa é a ideia de Karma Yoga, essa é a ideia de caridade, tá? É o momento, é viver o aqui, agora, é encontrar o paraíso naquele momento mágico e não acumular milhas, acumular créditos para o dia em que você deixar o corpo, para o dia que você for lá prestar contas do que você fez na sua vida, né? Ou seja, a gente repaginou, a sociedade moderna apenas repaginou, reviu a ideia dos lugares no céu, que antes eram passados ali pelos bispos, pelas autoridades eclesiásticas, né? Aqueles lugares, hoje é uma ideia apenas repaginada, requentada a ideia de que você vai fazer alguma coisa e vai receber alguma coisa em favor disso. Não seja infantil de pensar isso. Não seja infantil de ficar computando quanto tempo, que tesouro você vai ganhar fazendo um serviço em favor do próximo. Porque no fundo, você está sempre trabalhando para si mesmo. Tudo que você faz de bom, você está fazendo para si mesmo. Você está fazendo para ter um despertar, para ter uma conexão com o planeta e não para ficar isolado no seu egoísmo, né? Não para fazer crescer o seu ego. Essa é a ideia. Então, em essência, amor é uma emanação. Caridade é uma emanação sentimental, uma emanação do coração e não uma articulação intelectual. Se você ainda está preso a essa ideia, sinto muito, você é um autômato, você é um robô que não vai encontrar felicidade na caridade. Muito bem, nós vamos continuar desenvolvendo o tema caridade, mas eu te peço que, de ponto de partida, pense muito nisso que eu estou falando. Pense nessa proposta, pense nessa ideia. Deixe de lado aquelas ideias pré-concebidas da sociedade, que é a ideia da maioria. Pega o seu cartãozinho lá, né? O seu cartão de crédito espiritual e quebre ele, jogue fora o seu cartão de créditos espirituais e deposite as suas esperanças dentro do seu coração. Esse é o verdadeiro tesouro no céu a que Jesus se referia. Boa meditação. Namastê.